Uma espécie invasora está se tornando uma ameaça séria em Iowa, causando destruição e atacando pessoas nas ruas. As autoridades e os agricultores tomaram medidas para lidar com esses milhões de espécies invasoras. Está curioso para saber quais são essas medidas? Assista a este vídeo com a Caixa Fazenda para explorar essas medidas. Em Iowa, o desmatamento ocorre principalmente devido ao corte industrial. A comunidade organizou inúmeros protestos e levantou fortes slogans para impedir o desmatamento. Isso também afetou severamente o habitat dos macacos invasores, deixando-os sem as florestas ricas em recursos essenciais para sua sobrevivência. Sem habitats naturais, esses macacos atacaram áreas densamente povoadas. Os transeuntes se sentem incomodados quando são constantemente atacados e roubados por esses macacos, que vasculham suas bolsas. Esse comportamento audacioso ocorre porque eles estão com fome há muitos dias. A situação se tornou grave, com centenas de casos relatados em 2022. As autoridades organizaram campanhas preventivas e usaram tranquilizantes para lidar com eles. Mas a situação continua a escalar à medida que se adaptam rapidamente. Diante dessa situação, o governo de Iowa decidiu usar armadilhas de gaiola para controlar o número de macacos selvagens. As armadilhas comuns incluem armadilhas de rede, caixas e barris. Essas armadilhas permitem a captura e coleta segura e indolor de macacos selvagens, garantindo um processo de captura humanitário. O uso de armadilhas de gaiola ajudou os residentes a controlar os macacos invasores, reduzindo os problemas que causam à segurança da cidade. As gaiolas de ferro usadas pelos texanos para lidar com macacos invasores operam em um mecanismo em forma de T, com portas de armadilha em ambas as extremidades. Essa estrutura de armadilha é feita de metal durável, grande o suficiente para conter de 30 a 50 macacos. Dentro da gaiola, frutas ou nozes que os macacos gostam são colocadas para atraí-los para a armadilha. Quando os macacos entram na gaiola para pegar a isca, tocam uma placa de armadilha ou alavanca conectada ao mecanismo de fechamento da porta. Esse movimento aciona o mecanismo, fazendo com que as portas de armadilha, em ambas as extremidades da gaiola, se fechem rapidamente, prendendo os macacos dentro. Portas com molas mantêm a armadilha bem fechada, impedindo a fuga dos macacos. A gaiola é projetada com orifícios de ventilação para que os macacos possam respirar e não sufocar. Os caçadores verificam regularmente e liberam os macacos de maneira segura e humanitária, garantindo que nenhum dano ocorra aos animais. Configurar armadilhas para macacos durante o dia é muito eficaz no controle do número de macacos selvagens. Normalmente, durante o dia, quando os macacos selvagens estão mais ativos, as armadilhas de gaiola funcionam melhor. Cada configuração de armadilha
pode capturar um grande número de macacos, ajudando a minimizar sua invasão em áreas residenciais. Os locais de armadilha são frequentemente configurados perto de áreas residenciais, onde os macacos frequentemente aparecem e causam distúrbios. Isso ajuda os residentes a controlar e gerenciar facilmente a captura de macacos com permissões, que é um requisito importante para garantir a captura de macacos sustentável e segura em Iowa. Os candidatos à permissão precisam completar um treinamento sobre como usar as armadilhas de maneira eficaz e humanitária e devem cumprir as regulamentações de segurança e ambientais. Essa permissão também ajuda as autoridades locais a monitorar e controlar legalmente e ordenadamente as atividades de captura de macacos. Após a captura, os residentes de Iowa iniciaram campanhas para coletar macacos invasores e levá-los a áreas de esterilização. Cada coleta é cuidadosamente organizada, usando veículos especializados, projetados com níveis. Isso torna o processo de transporte mais fácil do que nunca. Uma vez capturados e colocados em diferentes níveis do veículo, os macacos são levados para áreas designadas para a esterilização. Essa campanha marca um passo significativo no controle e redução dessa espécie invasora em Iowa. No Centro de Esterilização de Vida Selvagem do governo, realizamos com sucesso 50 casos de esterilização em macacos invasores. Centenas de macacos foram processados, contribuindo positivamente para os esforços de controle e redução do número dessa espécie na área. As atividades de esterilização visam reduzir o impacto dos macacos nas comunidades locais, proteger áreas urbanas e o meio ambiente e manter o equilíbrio ecológico e a segurança para os residentes e visitantes. Os macacos invasores são testados para doenças
e amostras são coletadas para verificar a segurança higiênica para prevenir agentes nocivos que possam vir deles. Esse processo garante que os macacos sejam examinados minuciosamente para detectar e tratar doenças infecciosas ou outros problemas de saúde antes de serem soltos de volta à natureza. Após completar as etapas de esterilização, as autoridades de Iowa organizarão o transporte dos macacos para áreas de parques nacionais ou habitats naturais. Aqui, eles receberão alimentos e terão a oportunidade de viver livremente. Esse processo não apenas ajuda a reduzir o número de espécies invasoras, mas também atende ao desejo da comunidade de não usar armas para controlar a vida selvagem. Isso traz benefícios a longo prazo, tanto para o ecossistema quanto para a satisfação das pessoas com as medidas de manejo natural dos animais. Lidar com macacos invasores é sempre uma preocupação para os residentes de Iowa, e usar armadilhas é um método altamente eficaz nessa área. Se você concorda com a solução dos residentes de Iowa, comente com o número 1. Se você se opõe a esse método, deixe sua opinião abaixo na seção de comentários. Aguardamos seu feedback. Por favor, compartilhe este conteúdo publicamente para você e sua família receberem boa sorte. Fique atento ao próximo conteúdo em outubro e novembro de 2023, quando a ilha de Usedom, na Alemanha, enfrenta um ataque de javalis selvagens, causando danos à paisagem da praia e destruindo jardins e campos dos residentes locais. O dano estimado chega a 100 milhões de dólares por ano. As praias da ilha de Usedom, um destino ideal para turistas, foram severamente danificadas pela presença de pegadas de javalis selvagens. Culturas como o milho foram destruídas por javalis, causando danos significativos aos produtos agrícolas. As pessoas se sentem ansiosas com essa situação, perdendo uma importante fonte de renda, pois a taxa de reprodução dos javalis chega a 300% ao ano, representando muitos desafios no seu controle. Quais medidas os alemães aplicaram? Você conhece alguma solução? A caça ao javali na floresta alemã é organizada pelo Deutscher Jagdverband, DJV, a maior organização de caça da Alemanha, com mais de 250 mil membros. De acordo com a permissão, os caçadores e parceiros podem ficar a cerca de 50 pés de distância. Essa distância proporciona espaço suficiente para cada pessoa se mover e agir sem colocar em perigo os outros. Nessa caça, os caçadores encontraram uma manada de cerca de 5 a 10 javalis se movendo juntos em busca de comida. Os caçadores abateram rapidamente 2 a 3 javalis, cada um pesando cerca de 200 a 300 libras.
A caça em grande escala na Alemanha reduziu significativamente o número de javalis nas áreas utilizadas em cerca de 30 a 50% nos últimos anos. Esse declínio contribuiu para o controle e equilíbrio do número de javalis, minimizando problemas ambientais e agrícolas. O uso de drones para monitorar a área antes da caça é muito comum e útil. Uma das empresas de drones populares usadas pelos alemães é a DJI, conhecida por seus produtos de alta qualidade e alto desempenho. Ela é usada para explorar a área de caça antes da caçada, ajudando os caçadores a localizar javalis de cima, otimizando o espaço de caça para o melhor desempenho. O custo inicial do uso de drones pode ser alto, mas pode ser considerado um investimento razoável para caçadores profissionais ou organizações de manejo florestal. Na Alemanha, o custo de um drone regular pode variar de cerca de 500 a 1.500 dólares. Comparado ao uso de métodos tradicionais de monitoramento, como câmeras de vídeo ou câmeras profissionais, o uso de drones pode ser mais barato, pois proporciona uma visão ampla e pode se mover de forma flexível no espaço 3D. A caçada proporcionou aos caçadores na área alemã a oportunidade de acumular muita experiência de caça. Entre os caçadores famosos, Max Mellhoff é conhecido pelas melhores técnicas de caça ao javali. Ele é um excelente guia, compartilhando seu conhecimento e experiência com caçadores inexperientes. Max não apenas passa tempo caçando, mas também explica e ensina técnicas de caça e como usar cães de caça, especialmente treinados durante. Ter uma licença de caça ao javali é um requisito obrigatório e extremamente rigoroso, garantindo que todos os candidatos tenham o conhecimento e as habilidades necessários para realizar atividades de caça de maneira segura e legal. Os caçadores devem passar por treinamento e testes para garantir que entendam as regulamentações sobre armas, procedimentos de caça e como lidar com situações perigosas. Na Alemanha, a temporada de caça é claramente regulamentada, geralmente ocorrendo do outono ao inverno, principalmente de setembro a março.
As áreas de caça são frequentemente configuradas longe de áreas residenciais, longe de lugares com atividades humanas. Isso ajuda a reduzir o ruído causado pelas atividades de caça, garantindo a segurança dos residentes locais. Essas áreas são frequentemente florestas ou áreas selvagens, onde os animais selvagens vivem e se desenvolvem naturalmente. Os fones de ouvido não apenas protegem a audição, mas também são uma ferramenta importante para ajudar os caçadores a se concentrarem em seus alvos. Ao mesmo tempo, através dos fones de ouvido, eles podem manter uma comunicação eficaz com os companheiros de equipe de longe, facilitando a coordenação e o sucesso na caçada. Os caçadores alemães são conhecidos por sua profissionalidade e seriedade no uso de armas durante as caçadas. Eles são treinados minuciosamente em técnicas de manuseio de armas, incluindo a escolha da arma certa para os alvos de caça, bem como posicionar e mirar com precisão. Eles também prestam atenção especial à manutenção e limpeza das armas para garantir segurança e desempenho em cada caçada. Na cultura de caça, as regulamentações de tempo de caça são frequentemente muito rígidas, particularmente restringindo a caça à noite. A principal razão é garantir a segurança do caçador, pois a baixa luz e a má visibilidade à noite podem criar um ambiente perigoso. Violando essa regulamentação, os caçadores podem perder seus direitos de caça e ser multados. O que você acha disso? Deixe sua opinião abaixo na seção de comentários para que a Caixa Fazenda saiba. De acordo com as regulamentações, os termos de uso de cães de caça para caçar javalis são frequentemente estipulados na seção 17 da permissão. A combinação das habilidades de caça dos caçadores e das habilidades de caça e rastreamento dos cães de caça não só aumenta a eficiência, mas também cria experiências no ambiente florestal denso. Os cães de caça são equipados com equipamentos de proteção para protegê-los ao participar de caçadas de javalis em terra e água. Os cães de caça são usados em grupos de 3 a 5 para garantir o equilíbrio nas atividades de caça e evitar impactos negativos na população de javalis e no ambiente natural. O uso de muitos cães de caça pode afetar o resultado da caçada. Todos os anos, após concluir as atividades de caça, o número de javalis mortos é compilado de acordo com as regulamentações da permissão. Em uma competição, foi registrado um javali gigante pesando 380 libras. O número de javalis obtido nesta competição não é apenas uma oportunidade para os caçadores demonstrarem suas habilidades de caça, mas também ajuda a garantir o equilíbrio ambiental. O fim da caça ao javali na Alemanha ajudou os residentes a não se preocuparem mais com seus ataques. Se você apoia o método de caça ao javali, comente com o número 1 para nos informar. Como essas soluções têm sido eficazes na prevenção do desenvolvimento de algumas espécies invasoras, você conhece alguma solução melhor? Se sim,
Não se esqueça de compartilhar sua opinião abaixo na seção de comentários. E não se esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever para apoiar o canal da Caixa Fazenda com os próximos vídeos. Finalmente, não se esqueça de compartilhar este vídeo com todos os seus amigos, para que eles possam assistir e aproveitar também. A seguir, vem a nossa parte mais esperada. Um telespectador fez uma pergunta muito boa e prática ao canal Caixa Fazenda. Por que chove? Como o tempo desta coluna é de apenas 2 a 3 minutos, o canal Caixa Fazenda tentará responder da forma mais breve e fácil possível da seguinte forma. A chuva ocorre devido à condensação do vapor de água na atmosfera. Aqui estão as etapas básicas deste processo. 1. Evaporação. A água de fontes como os oceanos, rios, lagos e plantas evapora e sobe para a atmosfera como vapor de água. Condensação. À medida que o vapor de água sobe, a temperatura diminui gradualmente. Quando a temperatura desce abaixo do ponto de orvalho, o vapor de água começa a condensar-se em minúsculas gotículas de água, formando nuvens. 3. Acumulação. As gotículas de água nas nuvens aglomeram-se, tornando-se maiores e mais pesadas. 4. Queda. Quando as gotas de água se tornam demasiado pesadas para ficarem presas no ar, caem no chão como chuva. Dependendo da temperatura do ar, a água pode cair como chuva, neve, granizo ou chuva congelante. Vários fatores, como a pressão do ar, a temperatura, a umidade e o movimento do vento, influenciam a formação e a queda da chuva. Espero que a resposta o tenha satisfeito. Cães selvagens dingos são considerados os reis da selva australiana. Eles atacam qualquer animal, incluindo aqueles perigosos para eles. O dano estimado chega a centenas de milhões de dólares a cada ano. Então, como os agricultores australianos lidam com a população de dingos? Vamos nos juntar ao canal Caixa Fazenda e ao Rato da Fazenda neste vídeo para explorar. O dingo, que acredita-se ter chegado à Austrália do Sudeste Asiático há cerca de 4.000 anos, adaptou-se rapidamente e tornou-se uma parte importante do ecossistema da Austrália. No entanto, nos últimos anos, a população de dingos neste país aumentou significativamente, causando grandes impactos no meio ambiente e na economia. Atualmente, o número de dingos é estimado em cerca de 200.000 a 300.000, o dobro do número comparado a uma década atrás. Os dingos representam uma ameaça para a indústria de ovinos e para as populações de cangurus. Eles atacam ovelhas e cangurus tanto de dia quanto de noite. Muitos casos foram registrados onde grandes números de ovelhas e cangurus foram devorados em uma única noite, causando danos não apenas aos agricultores, mas também à economia nacional. Estima-se que o dano causado pelos dingos seja de cerca de 120 milhões de dólares anualmente. O aumento repentino da população de dingos na Austrália representa um desafio significativo para pesquisadores, gestores ambientais e formuladores de políticas. Implementar medidas de gestão eficazes para controlar a população de dingos, proteger o gado e as populações de vida selvagem e minimizar os danos à propriedade e à economia é essencial para proteger a vida selvagem, manter o equilíbrio natural e preservar a biodiversidade da Austrália.
O governo australiano emitiu medidas de alerta para reduzir o risco de encontros entre humanos e dingos, especialmente em áreas onde eles aparecem comumente. Sinais de alerta sobre o perigo dos dingos indicam que são animais perigosos que podem atacar humanos, especialmente crianças. O incidente da família Chamberlain, em 1980, na Austrália, é um evento famoso onde uma menina de 9 semanas desapareceu misteriosamente durante uma viagem de acampamento no território do norte da Austrália. Lindy e Michael Chamberlain, os pais da menina, foram condenados por matar sua filha e enfrentaram prisão. Mas, após 10 anos, um pedaço da roupa da menina foi encontrado perto de uma toca de dingo, fornecendo evidências para limpar o nome dos pais. O caso foi controverso, com alguns acreditando que Lindy Chamberlain matou sua filha, enquanto outros acreditavam que um dingo foi o culpado. A família Chamberlain sofreu uma perda significativa, especialmente Lindy, que foi acusada de homicídio culposo. Esses eventos geraram um debate sobre como lidar com os dingos na Austrália. Alguns acreditam que os dingos são muito perigosos e precisam ser controlados, enquanto outros enfatizam seu papel importante no ecossistema australiano. Diretrizes detalham como lidar com os dingos, incentivando as pessoas a manter a calma e deixar a área com segurança. Você concorda com a necessidade de controlar os dingos? Comente com o número 2 se você concorda. Medidas de autodefesa, como proteger o pescoço e a cabeça, também são enfatizadas. Os dingos estão amplamente distribuídos pelos estados australianos, exceto a Tasmânia, mas estão mais concentrados nos estados do norte e leste, incluindo Nova Gales do Sul, Queensland, Victoria, Austrália do Sul e o Território do Norte. Eles também aparecem em algumas ilhas offshore, como a Ilha Fraser e a Ilha Kangaroo. O governo australiano lançou uma estratégia importante, investindo milhões de dólares para construir cercas para prevenir a intrusão de dingos. Esses esforços incluem não apenas remover cercas antigas, mas também expandir a construção de novas cercas com tecnologia e materiais mais sustentáveis. O governo gastou cerca de 10 milhões de dólares para remover cercas antigas ineficazes. Essas estruturas eram frequentemente feitas de arame ou madeira, estavam degradadas e não eram mais fortes o suficiente para prevenir os dingos. O custo total para este projeto é bastante impressionante, alcançando 110 milhões de dólares. Estados como Nova Gales do Sul, Queensland, Austrália do Sul e o Território do Norte têm participado ativamente do programa de construção de cercas contra dingos. As novas estruturas são frequentemente feitas de aço inoxidável ou malha metálica com uma altura mínima de 2 metros. Essas melhorias visam aumentar a capacidade de prevenção e resistência da cerca, minimizando o risco de intrusão de dingos. Os dingos, um animal selvagem na Austrália, tornaram-se uma ameaça para humanos e gado. Obrigado por acompanhar até aqui e não se esqueça de se inscrever no canal Caixa Fazenda.
Esta situação levou o governo australiano a implementar medidas de controle dos dingos para evitar sua intrusão e proteger o ambiente ecológico da Austrália. O governo australiano implementou um programa de caça aos dingos para controlar e reduzir seu número. Estima-se que a população de dingos tenha diminuído em cerca de 20% desde 2015. No entanto, determinar com precisão o número de dingos caçados a cada ano continua sendo um desafio, dificultando a medição da eficácia do programa. A caça é apenas parte de uma estratégia abrangente para controlar os dingos. Além da caça, o governo australiano também implementa medidas de captura de dingos. Medidas precisam ser realizadas e coordenadas para alcançar a máxima eficácia e minimizar os danos. Embora o programa de caça tenha ajudado a reduzir os danos causados pelos dingos ao gado, não é uma solução completa. A rápida reprodução dos dingos e a resiliência de sua população, sem outras medidas de controle, são desafios que precisam ser enfrentados. Além das medidas que mencionamos neste vídeo, você conhece outras medidas? Você já enfrentou a intrusão de dingos? Compartilhe todas as suas opiniões e pensamentos nos comentários abaixo. Obrigado. E continue assistindo ao restante do vídeo para explorar novas terras. E não se esqueça de comentar com o número 2 se estiver empolgado com a próxima parte do vídeo. No entanto, nos séculos XIX e início do século XX, lobos foram amplamente caçados e mortos, e o número de lobos selvagens nos Estados Unidos diminuiu significativamente. Para proteger e preservar essa espécie, o governo do Sewell implementou medidas de proteção e realocou lobos selvagens. Em 1974, os lobos começaram a ser protegidos pela Lei de Espécies Ameaçadas, e esforços de realocação foram feitos para restaurar as populações de lobos. Desde então, o número de lobos selvagens nos Estados Unidos aumentou, e eles voltaram a muitas áreas onde anteriormente haviam desaparecido. Fazendas de ovelhas começaram a ser atacadas por lobos à noite, quando as ovelhas se moviam para as fazendas. Os lobos estavam lá, atacando assim que as ovelhas não prestavam atenção. Os lobos derrubavam as ovelhas até que não pudessem se mover, e então aproveitavam o banquete de cordeiros. Os pastores tiveram que se unir para construir cercas protetoras ao redor das fazendas de ovelhas. Eles usaram ferramentas rudimentares para cavar o solo e construir os postes. No entanto, o número de ovelhas atacadas por lobos ainda era uma pequena parte naquela época. Mas os donos das fazendas criaram e treinaram cães pastores. Os cães pastores geralmente são criados através de processos de seleção e reprodução, para se adequarem ao trabalho de proteger e supervisionar as ovelhas. Raças populares de cães pastores incluem Border Collies, Australian Shepherds,
Anatolian Shepherds, Maremma Sheepdogs e muitos outros. Esses cães pastores são frequentemente muito leais às ovelhas e sensíveis ao perigo, incluindo a presença de lobos. Quando eles cheiram lobos perto das ovelhas, eles conduzem as ovelhas para um local seguro e então retornam para afastar os lobos. O uso de cães pastores ajudou os agricultores a proteger suas ovelhas das ameaças da vida selvagem e a minimizar o risco de perda de ovelhas. Essa é a jornada diária deles. Eles são trazidos de volta para a fazenda pelos cães pastores antes do anoitecer. Este é o melhor momento para agir contra os lobos. Eles começam a se aproximar da fazenda. No entanto, os cães pastores ainda estão fora para proteger a fazenda. A taxa de ovelhas sendo comidas por lobos também diminuiu significativamente e não é mais uma grande preocupação para os pastores. Essas medidas foram implementadas nos anos em que o governo decidiu preservar os lobos. No entanto, até hoje, lobos atacaram muitos diferentes tipos de gado e aves. Então, os aldeões começaram a caçar lobos. Caçadores de todo o mundo vêm a essas áreas para caçar lobos. Eles trazem armas especializadas e entram na floresta. Isso é muito perigoso, mas são pessoas que aprenderam e treinaram muito sobre caça. Se você não é um caçador profissional, aconselho a não entrar sozinho nessa floresta. É muito perigoso. Em vez de atirar em outras partes do corpo, eles atiram na cabeça ou no peito do lobo. Esses são os 2 pontos que podem paralisar todo o corpo deles e são os pontos fracos após apenas um tiro. Portanto, uma vez que essas soluções têm sido eficazes na prevenção do desenvolvimento de algumas espécies invasoras, você acredita em alguma outra solução melhor? Se sim, não se esqueça de compartilhar suas opiniões e pontos de vista nos comentários abaixo. Lembre-se de compartilhar, curtir e se inscrever para apoiar nosso canal Caixa Fazenda com os próximos vídeos. E finalmente não se esqueça de compartilhar este vídeo com todos os seus amigos para que eles também possam assistir e aproveitar.